Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço em nome do Marc o convite. É sempre muito bom estar com pessoas e novamente, né, pessoalmente, é ótimo voltar a ver o rostinho de cada um. Então, eu trouxe os resultados de um inquérito que a Vital Strategy realizou nesse ano, junto com algumas outras organizações e a Universidade Federal de Pelotas. Nós fizemos uma coleta de dados por telefone para os fatores de risco para as doenças crônicas entre janeiro e março, e em final de abril a gente pôde lançar. Então, eu vou trazer aqui alguns resultados. Ele teve uma abrangência nacional, com um recorte para as regiões. A gente sempre soube que tem uma diferença regional, mas nós perguntávamos para a mesma pessoa como é que era o comportamento antes da pandemia, então, meados de 2020, dezembro de 2019, janeiro de 2020. E, então, eu estou caminhando, estou tentando lembrar os slides. E depois, como se comportava, então, no primeiro trimestre desse ano. A gente imaginava que, após a vacinação, que já era uma vacinação em massa, com grande cobertura, Desculpa, um minutinho. Com grande cobertura, a gente imaginava que as pessoas já tinham retomado aos hábitos anteriores. Era isso que a gente gostaria de ver, como, por exemplo, a atividade física. Se eu realizava atividade física antes da pandemia, vai todo mundo para dentro de casa, como é que se comportava após, então, a vacinação? As pessoas voltaram aos seus hábitos? A questão da alimentação, da atividade física, do consumo do álcool, entre outros. Então, nós fomos olhando e aí me fizeram uma pergunta para tentar responder, uma pergunta bastante difícil. O que foi que mudou, então, nesse período de pandemia? Eu vou mostrar alguns dados, algumas informações e, ao final, vou tentar responder para que a gente possa dialogar. As informações, elas são sempre muito importantes e, quando elas são oportunas, para que a gente possa induzir políticas e ações públicas. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar. Eu realmente preciso mostrar o gráfico. Eu já pulei alguns, mas... Vamos lá. Os aspectos metodológicos, foi 9.000 entrevistas, 1.800 os resultados. Isso, alimentação. Então, você vai passando aí, certo? Então, aqui é um marcador de alimentação saudável, a questão do consumo regular de legumes e verduras. Nós tivemos uma redução nesse período, então, de 2 anos, de 12,5%. Lembrando que a gente chega a 40%. Então, dentre aqueles que ainda comem um marcador de alimentação saudável, antes da pandemia, não chegava a metade da população. Então, muito a ser feito aqui. E agora, cada slide que eu passar, fica parecendo que eu copiei e colei para todos eles, porque vocês vão ver onde estão os maiores problemas. O que aconteceu nesse período de pandemia sempre são para aqueles mais vulneráveis, aqueles de menor escolaridade, os pretos e pardos, aqueles que perderam o emprego, aqueles que residem na região norte e nordeste. Então, vocês vão ver que em cada slide aparece isso muito forte. Então, as maiores reduções foram naqueles que estavam com menos renda, porque perderam emprego, pretos e pardos e menor escolaridade. Próximo. Depois, nós olhamos o de frutas, também acontece uma redução no período, só sai de 43% quem tinha uma alimentação dita saudável antes da pandemia, nós estamos com 38,4%, e as reduções foram na região norte, entre mulheres que já se alimentavam melhor e que tinham esse indicador anterior com melhor qualidade, né, com mais alto, mas elas diminuem bastante, menor escolaridade, perder emprego, pretos e pardos. Próximo. Aqui, a gente deveria comemorar, porque o consumo regular de refrigerante caiu no período. Então, uma redução de 25% naquilo que a gente não quer induzir, não quer que aconteça na população, é positivo. Mas aonde foram as maiores reduções? Na região onde já era menor. Então, nas regiões centro-oeste e sudeste, aqui muda, inverte o indicador. Entre as mulheres, a gente sabe que os homens consomem mais. Nas faixas etárias mais velhas, a gente sabe que quem consome mais são os mais jovens.
Os de maior escolaridade, quem consome mais são os de menor escolaridade. Os que perderam emprego, aqui a gente vê uma relação direta com renda, e entre os brancos, teve uma redução aí de 27,6%, pretos e pardos 25,3%. Então, aqui a gente deveria comemorar, claro que ainda é uma informação importante, mas aonde reduziu não era onde mais precisava naquela população mais vulnerável. Próximo. Aqui sobre obesidade, já foi falado na abertura, nós já estamos com 21,7% da população com obesidade. Aqui eu pus só uma estratificação de faixa etária, ela praticamente permeia todas as faixas etárias, então é algo muito claro que a gente precisa trabalhar. Próximo. Agora, passando já para o consumo abusivo de álcool, nós já temos, pode passar? Nós já temos que quase 21% da população já estava em consumo abusivo de álcool, ou seja, no mesmo evento, 4 doses para mulheres ou 5 para homens. A gente ainda tem um pouco mais de homens consumindo, mas as mulheres têm um crescimento vertiginoso. Nos últimos inquéritos, a gente consegue observar isso. E a faixa etária eu trouxe porque a gente tem um senso comum, e eu já escutei isso em vários locais de discussão, de que é mais concentrado nos mais jovens. De fato, você tem aí um pouco mais, mas estatisticamente nem tem mais diferença quando você pega intervalos de confiança. E a gente já estava com consumo abusivo, inclusive entre os idosos, de 5,5%. Próximo. Agora, comentando um pouquinho, aqui também só outros recortes para trabalho, a gente vê que aqueles que mantiveram o emprego, que tinham renda, né, nesse período de pandemia, eles eram os que mais consumiam abusivamente. Aqueles que perderam o emprego ou que nunca tiveram emprego, que é o primeiro e o último, eram os que menos consumiam abusivamente. Eles têm uma relação direta aí com renda. Próximo. A questão do tabaco, próximo. Aqui a gente deveria comemorar também, porque pelo menos não cresceu o consumo do álcool, ele foi estável. Porém, próximo, a gente observa já a estratégia da indústria com esses novos dispositivos. Então, nós perguntamos sobre narguilé e perguntamos sobre cigarro eletrônico. Eu trouxe aqui só cigarro eletrônico, e nós tivemos no Brasil que 7,1% da população já estava consumindo cigarro eletrônico, sendo que 0,3% isso para o Brasil já diariamente, em torno de 2,2% não diariamente, 4,8% pelo menos experimentaram. Eu moro em Brasília. Em Brasília é uma febre, em Goiânia também, eu tive outro dia em Goiânia, e aqui a gente já vê que no Centro-Oeste 1,2% já consome. Nós temos esses dados estratificados por faixa etária e tudo mais, saiu muito na imprensa que 19,8% dos jovens de 18 a 24 anos já tiveram algum contato com o cigarro. Então, de toda essa política que a gente tem no Brasil, super bem sucedida, foi modelo para o mundo. A gente tem uma estabilidade para alguns estratos já, a gente já vê uma tendência de aumento, mas a gente já vê a nova estratégia da indústria que a gente precisa trabalhar muito pesado nisso. Próximo. E com esses resultados, inclusive, a gente conseguiu, num slide que o Mark passou bem no início, incidir sobre todo a situação que estava acontecendo na Anvisa assim que saiu os dados para a proibição do cigarro eletrônico. Os inativos fisicamente também já foi falado aqui. Nós aumentamos 41% dos inativos, daquelas pessoas que fazem nós consideramos qualquer atividade física no lazer, no deslocamento, no trabalho, e ainda assim nós tivemos essa redução. E foi maior aonde? Aonde já era pior, que eram nas mulheres, que já fazem menos atividade física, nos de maior escolaridade, e brancos foram os maiores aumentos de inatividade física. Próximo. E aí, das doenças crônicas, próximo, eu trouxe aqui só hipertensão e diabetes, porque nós tivemos uma tendência de estabilidade ao longo do período, de 23 para 26, mas o intervalo de confiança mostra que não houve diferença. Próximo, tanto para diabetes como para hipertensão. Isso aqui também é um ponto para chamar a atenção, porque nós tivemos
segurou os diagnósticos. Nós já temos um diagnóstico muito abaixo do que é esperado para um país de média e baixa renda. Então, nós já temos em torno aí de 9% população total, por exemplo, para diabetes, é esperado 12%, 13%, e aí nós tivemos uma estabilidade de diagnóstico. Então, está represado aí, como também nós já discutimos na abertura aqui do evento, e nós precisamos saber onde estão essas pessoas, e isso porque a gente não está discutindo aqui nem a questão do tratamento, do acesso aos medicamentos nesse período, se as pessoas ficaram estáveis, se não ficaram, e mais um dado, depressão, a gente teve um aumento de 41% também nesse período. Pode passar. E aí, respondendo a pergunta que me fizeram, né, o que mudou nessa agenda, então, nesse período de pandemia, com esses dados, né, muito por cima? Pode passar. Então, a pandemia ela acirrou as desigualdades. Como vocês viram nesses exemplos que eu dei, sempre a piora foi região norte e nordeste, entre os pretos e pardos, de menor escolaridade. Então, as mudanças aconteceram nos fatores de risco, mais ainda na população ainda mais vulnerável. Pode passar. E o que a gente faz com isso? O que essa agenda deve abranger agora? Qual é a nossa discussão aqui de diferentes pontos de vista, diferentes locais, mas que a gente tem um bem comum, que é a saúde da população. A gente precisa de dados cada vez mais oportunos e estratificados para conhecer muito especificamente onde estão mais alocados os problemas. Nós precisamos trabalhar juntos, que eu acho que é o que estamos fazendo aqui nessa sala hoje, nesse dia de hoje, segurar a mão um do outro e trabalhar a sociedade civil, o governo, as universidades, para que a gente possa ser bem sucedido. Nós precisamos trabalhar com os determinantes sociais e as desigualdades em saúde, ou seja, a gente precisa inverter as prioridades. Dar foco para quem mais precisa, trabalhar os diferentes de forma diferente. Então, respondendo, né, muito sumariamente o que foi perguntado é isso. A gente está organizando... Próximo, eu acho que já finalizei. Nós estamos finalizando agora a organização de um novo Covitel, que vai a campo de janeiro a abril do ano que vem. E nós introduzimos algumas outras perguntas a partir do que a gente olhou nesse, que vão ser bem interessantes. Nós colocamos perguntas sobre poluição do ar, porque ele é um dos fatores de risco para as doenças crônicas e a gente não tem inquéritos para isso. Então, nós vamos conseguir entender um pouco dessa situação. Aumentamos a questão de perguntas relacionadas à saúde mental, porque também foi muito evidente. Temos um bloco específico para cigarros eletrônicos, narguilé, para entender aonde está se tendo acesso, se é proibido, quanto custa isso, todas essas variáveis, e um pouco mais de informação sobre o álcool também, esse álcool abusivo. Então, nós vamos ter esses resultados. Eu deixei lá fora um panfleto pequenininho que tem o QR Code. Nós temos uma plataforma, pode passar o próximo, uma plataforma onde você consegue, todos esses gráficos que eu mostrei, você consegue tirar lá, tem estratificado, você consegue trabalhar melhor nos dados para conhecer. Eu agradeço, fico à disposição. Obrigada.